Você que hoje trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor junto. Colossenses, o capítulo 3 de Colossenses. Colossenses. Depois de Filipenses, você vai achar lá Efésios. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Amém. Todos encontraram? Amém. Feche os olhos. Isso. Meu Deus. Mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar conosco. Venha falar de maneira que certamente haja algo novo, Senhor, dentro de cada vida, de cada pessoa, Senhor. Fala com os teus servos que aqui estão, meu Deus. Fala com as tuas servas, porque nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra, para que possamos, meu Deus, prosseguir. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém, povo de Deus? Pode se sentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que hoje o maior problema que o povo que se diz de Deus tem enfrentado, o maior problema que o povo que se diz de Deus tem enfrentado hoje, nos dias que nós estamos vivendo, o maior problema, qual que é o maior problema que a pessoa está vivendo hoje? É ela achar que ela se converteu, é ela pensar que ela está em Cristo. Mas se ainda ela está buscando as coisas da terra mais do que as coisas do céu, essa pessoa ela ainda não se converteu. Vocês estão compreendendo, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele falando com o povo da igreja de Colossos, ele estava explicando para eles: olha, se vocês já ressuscitaste com Cristo,
Buscai as coisas da onde? Do alto, dos céus. E se a pessoa ainda não ressuscitou com Cristo? Se ela ainda não se converteu? Aí dentro dela há um desejo gritante, um desejo muito forte pelas coisas da onde? Da terra. O apóstolo Paulo, também escrevendo a Timóteo, ele fala que os homens, quando eles buscam riquezas, quando eles se empenham para buscar riqueza, eles caem em muitos laços. Há algum tempo, eu conversando com um amigo meu, ele falou para mim: rapaz, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: o quê? Ele falou: eu acho que eu tomei uma pernada de R$4.000. Eu falei: meu amigo, não brinca não, nessa situação que nós estamos vivendo. Porque o sujeito falou que eu ia ganhar tanto, que era para me investir tanto. Eu falei: meu amigo, sujeito conhecedor da palavra, eu falei: tu não caiu numa dessa não? Não, sim, aconteceu. Agora eu tenho que orar, para que eu consiga achar essa pessoa, que ele consiga me ressarcir o valor que eu depositei. Aí vai para a oração. Mas antes de tomar uma atitude, a pessoa ela não ora. É ou não é verdade? A primeira coisa que acontece, a primeira oportunidade, ela pensa: opa, eu vou ficar rico, acabou. Mas isso faz a pessoa, quando acontecer isso, quando a pessoa não está pensando nas coisas que são do alto. Isso não quer dizer que você não tem que ter sonhos. Isso não significa que você não tem que arriscar, mas com segurança, primeiro buscando a direção do céu, buscando o Senhor para ver se é dele ou não essa proposta. Não é verdade? Aí a pessoa mete os pés pelas mãos, faz de qualquer maneira, no impulso, e fala: olha, vai dar certo. Aí dá errado. Aí a pessoa está frustrada. Nem o que ela tinha e nem o que foi prometido. É ou não é? Aí, ontem também a mesma coisa. Uma outra pessoa, conhecedor da palavra de Deus, me procurou e falou assim: a hora que você for sair aí, vai lá no banheiro, faz uma oração para mim lá, porque eu tomei uma pernada. E acredito que foi uma pernada. Ora lá para mim lá. E não foi pouco dinheiro. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que frequentam uma igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele falando para essa igreja, ele falou: se você está em Cristo, vocês têm que buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Então, às vezes o maior problema da pessoa, do crente, não é, às vezes, o diabo. Às vezes ela fala assim: não, o diabo está amarrado, o diabo está isso, o diabo está aquilo, o diabo está aquilo outro. Às vezes o problema é ela que toma as decisões difíceis, as decisões erradas, sem a direção do Senhor, sem a direção do Espírito Santo. Mas por quê? Porque são coisas que as pessoas estão buscando da terra, para satisfazer o seu ego, para satisfazer as suas vontades. Quando nós estamos pensando nas coisas celestes, nas coisas dos céus, automaticamente o Senhor vai acrescentar a nós aquilo que é nosso. Amém? Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando em seu favor. Você crê nisso? Quando você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. Mas quando você busca as coisas do alto, o Isaías no capítulo 55, versículo 8 e 9, fala para nós que os pensamentos de Deus são mais altos, que os caminhos de Deus são mais altos, são maiores que o nosso. E às vezes o que é grande para nós, às vezes não, o que é grande para nós não é nada para Deus. Às vezes a gente acha impossível Deus abençoar aquilo que para nós é o nosso sonho. Mas por que às vezes não acontece? Porque a gente coloca o coração nas coisas da terra, esquece de buscar o Senhor, esquece de orar. Então nós
precisamos fazer o quê? Como Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus ensinou. Se o apóstolo Paulo está falando aqui para os colossenses, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Sabe o que ele está falando? Para a gente buscar. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele diz o quê? Batei e abri-se-vos-á, sim ou não? Buscar. A gente não tem que buscar? A gente tem que buscar. Mas será que você tem buscado? Será que você tem buscado uma comunhão? Será que você tem buscado aquilo que vem do céu? O Senhor Jesus, ele diz que o povo do passado, eles comeram um pão lá no deserto, um maná, e aquilo foi uma coisa que passou. Ele diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Os homens, eles estavam precisando matar a fome física ali no deserto. Eles estavam sem alimento. E Deus fez com que viesse pão do céu para eles. E eles se alimentaram ali durante aquele período. Todos os dias eles se alimentavam, porque o Senhor estava alimentando eles. Mas Jesus disse que Ele é o pão da vida, que se a gente comer dele, a gente tem vida eterna. São João, o Evangelho de São João. Então a gente precisa fazer o quê? Se alimentar de Jesus, se alimentar das coisas do alto. Amém, igreja? Aí as coisas terrenas vão ficar mais fácil. Aquela decisão que você precisa tomar com a direção de Deus é muito mais fácil, meu irmão. É muito mais fácil, minha irmã, você tomar a direção. Mas infelizmente o que a gente tem visto hoje são pessoas tomando atitudes, tomando providências da carne, das suas próprias vontades. Estão arriscando. Se der, deu. Se não der, aí vai. Aí dá problema. Aí não dá certo. É o que eu falei no domingo passado. Aí as pessoas põem a culpa onde? No pastor, na igreja, em todo mundo, menos nela. Então a gente precisa falar: olha, eu errei, o problema está comigo. O problema está comigo. Fui eu que errei. Então Paulo está falando aqui para que eles buscassem as coisas do céu, as coisas do alto. Não que você tem que viver somente em oração, somente no monte, somente na igreja, e esquecer de buscar também aquilo que Deus tem para ti. É ou não é? Você tem que buscar a partir de Deus, da direção do Senhor. Amém? E diz mais, no versículo 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então a gente precisa buscar as coisas lá de cima, e também o que? Pensar. Então o que tem que ser o nosso pensamento? O que tem que dominar a nossa mente? As coisas da terra ou do céu, igreja? Do céu. Pouco se fala no céu, pouco se fala das coisas do céu. Você pode perceber, se hoje as mensagens não são mais de prosperidade, as mensagens não são mais de que a pessoa vai ser isso, vai ser aquilo outro, você vai aprender como vencer ali e tal. Mas e o pensamento nas coisas do alto? Pouco se tem falado, pouco. A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. Então vale a pena o sujeito esperar só nessa vida? A Bíblia diz, Paulo falando aos Coríntios, que se o homem que espera em Cristo somente nessa vida, somente nessa terra, é o mais miserável dos homens. Então a esperança nossa tem que ser celeste. O que ocupa nossa mente tem que ser as coisas do céu.
Você vê inúmeras pessoas depressivas. Aí quando você pergunta a ela, ela fala: eu conheço a Jesus. Tá, existe a depressão, que talvez ela veio se desencadeando de outras coisas, né? Mas existe um tipo de depressão que a pessoa, ela diz assim: eu conheço a Cristo. O que está invadindo a mente dela? O que fez ela chegar nesse nível? Será que ela estava pensando nas coisas do céu? É óbvio que não. Então, se a nossa cabeça, se a nossa mente, o nosso coração estiver cheio das coisas de Deus, cheio das coisas do céu, é o que Paulo estava tentando passar para eles ali. Se a gente pensar nessas coisas, como ele falou em Efésios também no capítulo 6, versículo 17, quando ele fala da armadura de Deus ali, ele fala sobre o capacete. O capacete é para proteger o quê? A nossa cabeça, a nossa mente. Espiritualmente falando, Paulo estava falando o quê? O capacete para proteger a mente. Então, aqui, o apóstolo está falando pensar nas coisas que são do alto. Então, qual tem que ser o nosso pensamento? As coisas que são do alto. O que nós precisamos buscar em primeiro? As coisas do alto. Então, ele falando aqui à igreja de Colossos, ele está falando: vocês têm que estar, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então vocês precisam buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas se as pessoas não têm esse pensamento, se eles não têm essa busca, são pessoas que se converteram? Não. São pessoas que ressuscitaram com Cristo aqui? Não. É o que Paulo estava tentando dizer aqui à igreja de Colossos. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso aí, meu irmão. O que mais você encontra na rua são pessoas: a paz do Senhor, a paz do Senhor, né? Mas não tem esse vínculo aqui que o Paulo está falando aqui, ó, né? De buscar as coisas do alto, de estar ressuscitado ali com Cristo ali, né? Buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Amém? O verso 3 diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Então, uma vez que a pessoa, ela já está morta para os desejos carnais, para as coisas do mundo, o que vai reinar nela é a vontade de servir o Senhor, de fazer as coisas de Deus. É por isso que a pessoa às vezes acha dificuldade em servir a Deus, em fazer as coisas certas, porque, infelizmente, ainda não morreu para o mundo, ainda não nasceu de Deus. Vocês estão compreendendo, senhor? Estão precisando entender isso aí. Focar nas coisas do céu, focar nas coisas de Deus. Amém, povo de Deus? A dificuldade, às vezes, das pessoas, como eu falei, de, às vezes, seguir firme. Às vezes ela está um tempo, 2 tempos, depois sai. Você acha, a pessoa agora vai crescer, vai ser abençoada na fé, vai desenvolver. Aí dali a pouco se pergunta: já não está mais na fé, já não está mais, porque o pensamento dela não está nas coisas de cima. As coisas terrenas invadiu a mente dela. Aí de repente ela começa a fazer coisas da mesma forma que o ímpio está fazendo, sem ela perceber. As palavras é a mesma do ímpio, as atitudes não diferem de uma pessoa que não serve a Deus. E para ela, dentro dela, ela está servindo a Deus. Ela é de Deus. Ela nasceu de Deus para ela. Ela é convertida. Mas, quando ela, o que diz aqui o versículo 4, olha para você ver. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andaste, quando vivíeis nela. O verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo:
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Então, uma série de coisas aqui que eles precisavam fazer com que não fizesse parte mais da vida deles. Mas como? Como que isso ia acontecer? A partir do momento que a pessoa ela olhar no verso 5 e dizer: mortificai, pois, os vossos membros. Isso é Deus que faz? Mortificar. Aqui está falando que mortificai, quer dizer, a própria pessoa fazer morrer esse tipo de coisa: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Mas quando, pastor, que a gente vai ter força para fazer isso? A partir do momento que o reino de Deus estiver sobre a nossa mente, que as coisas celestes estiverem sobre a nossa mente. É dificilmente você parar com uma pessoa, conversar com ela falar sobre as coisas do céu. Dificilmente você conversa com uma pessoa, ela vai falar sobre as coisas do céu. A maioria das vezes a pessoa vai falar sobre as coisas da terra. Sim ou não? Sim ou não? As coisas da terra, as coisas terrenas. Por quê? Porque a pessoa, o que está dentro dela, o que está dentro da mente dela, as coisas do mundo, as coisas da terra. Para ela, o céu é algo que não existe. Essa é a verdade. Ela não sonha com o céu. Ela está esperando em Cristo somente nessa vida. Então, temos que mortificar tudo isso. Amém, povo de Deus? Amém? Então, o nosso pensamento tem que estar nas coisas de Deus, as coisas do céu. E precisamos buscar as coisas do céu. Por que eu estou repetindo, sendo enfático aqui? Para você guardar isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Toda vez que você passar por uma dificuldade, mas eu vou perder isso. Vai perder não, irmão. Vai perder não. A sua mente tem que estar em Cristo. A sua vida tem que estar escondida em Cristo. Amém? Escondida em Cristo, como Paulo disse aqui. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Versículo 12. Versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como que? Eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Olha só, ontem nós estávamos aqui num encontro e o pastor estava pregando, e o pastor estava falando sobre a gente às vezes está passando por uma situação e a gente deixar para lá, não ficar revidando. Amém, igreja? A gente não ficar debatendo, não ficar querendo, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O pastor sabe que essa semana eu passei por uma dificuldade e ele me ajudou muito, para a glória de Deus. Amém? Passei por uma dificuldade, mas foi coisa assim, rápida, né, pastor? E o pastor estava ali do meu lado, me auxiliando. E quando foi hoje, a pessoa me chamou. Imagine, por isso que a palavra de Deus diz aqui, que a gente precisa ser longânimo. Humildade, mansidão, benignidade. A pessoa me chamou, conversou comigo e falou assim: me perdoa da forma que eu te falei, da mensagem que eu te mandei, me perdoa. Eu falei: meu irmão, não tem nada não, eu nem lembro mais do que foi a mensagem. Amém? Sabe por quê, irmãos? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque a nossa mente, ela tem que estar dominada pelo Espírito de Deus. Imagine se tudo a pessoa for revidar. É ou não é? Diz a Bíblia em Provérbios que a palavra branda, ela desvia o furor. É ou não é verdade? Então, há situação na nossa vida que parece que a gente perdeu. O sujeito perdeu, ele é bobo. Olha, ela é tão boba. Não, você está só ganhando. Porque no reino de Deus, talvez você ache que está perdendo, mas você está ganhando. É o que Paulo está falando aqui, Revestir, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Como o pastor falou ontem, mas a pessoa, ela fala: não, eu não aceito perder,
é meu, eu vou lutar pelo que é isso, porque não sei o que e tudo. E a pessoa às vezes ela está dando mau testemunho, achando que está reivindicando aquilo que é dela. O coração dela está pegado nas coisas da terra. É ou não é? Um exemplo disso foi o jovem que foi até Jesus. Quando ele começa a ter um diálogo, uma conversa com Jesus, ele falou para Jesus: eu faço tudo isso, observo os mandamentos, tudo, sou dizimista, olha, eu faço isso, eu faço aquilo e tudo. Jesus falou assim: muito bem, você está certo, agora só falta uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá a quem? Aos pobres. Jesus queria que ele fizesse isso? Era necessário ele fazer isso? Jesus perguntou para ver o que estava dentro do coração dele, se aquilo que ele tinha era coisa que era para ele, era banal, que o reino de Deus estava acima de tudo, ou se aquilo era acima de tudo. A Bíblia diz que ele se entristece e vai. Sabe por quê? A pessoa, o coração dela está pegado naquilo que é da terra, aquilo que vai acabar, aquilo que a ferrugem vai corroer, aquilo que o ladrão pode roubar. Mas se nós ajuntarmos tesouro no céu, onde o ladrão não pode entrar, a traça não pode ir, a ferrugem não pode ir, é isso que Jesus ensina para nós, meu irmão. É isso que Jesus quer nos ensinar. O nosso amor tem que estar em Deus acima de tudo. Meu garotinho falou para mim assim lá em casa ontem: papai, você me ama? Eu falei assim: demais. Ele falou assim: que tamanho? Eu falei: não tem noção do tamanho do que eu te amo. Ele falou assim: mas, pai, você me ama mais do que Deus? Eu falei: não, aí não tem jeito, né, filho? Aí não tem jeito. Ele falou: por quê, pai? Eu falei assim: porque a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Aí ele abaixou a cabecinha e não falou mais nada, porque ele tem que crescer aprendendo que ele sempre será amado por nós, por mim, pela mãe dele, mas ele tem que entender que ele precisa amar a Deus mais do que a mim, mais do que a mãe dele. Amém? Não foi assim com Abraão? Quando Deus falou com Abraão, o que Abraão fez? Saiu de madrugada, pegou o filho, pegou os moços e saiu, e foi para o monte para oferecer o garoto a Deus. Imagina como que estava o coração de Abraão. Deus falou para ele: pega o teu filho, aquele que tu amas, aquele a que tu amas, e você vai oferecer ele. Imagine você que tem um filho, você pegar e levar ele para um lugar onde ele será sacrificado. E eu sempre digo que quando Abraão quando ele vai fazer o sacrifício, que ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que o anjo bradou com ele: não faça isso, porque Deus sabia que ele amava ele ali. Amém, igreja? Olha, não faça tal coisa, agora eu sei que tu me amas. É muito forte essa passagem. Imagina você pegar o teu filho e fazer isso. O coração de Abraão estava mais em Isaque ou em Deus? Estava em Deus. E quando Abraão olha, a Bíblia diz que ele vê um cordeiro preso entre os arbustos. E o garoto, quando ele sobe com o pai, ele fala: pai, cadê o cordeiro? Ele fala: Deus proverá. Deus proverá. Então sempre entre o pai e o filho tem que ter um cordeiro. Amém? Então na sua relação com o seu filho, com a sua filha, tem que ter um cordeiro. Amém, igreja? É necessário você ensinar que Deus está acima de tudo, acima do seu casamento, acima de tudo. Mas isso tem que ser na prática, não na teoria. Na teoria é bonito, as pessoas falam: eu amo a Deus, Deus é meu tudo, Deus é isso, Deus é aquilo. A primeira situação de prova que ela vai passar, fala: opa, aí não dá. Não é uma prova como Abraão, não, é uma provinha pequena. Às vezes o Senhor fala no coração da pessoa: olha, eu quero isso. A pessoa pensa: é demais, isso aí é demais.
A pessoa acha que deixar um vício é muita coisa, deixar a fofoca é muita coisa. Não, isso aí não dá para fazer, não. A maledicência é muito. Não, isso aí não dá para deixar, não. Não consigo deixar. Mas o Paulo diz aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, mansidão, humildade, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Aí, Cristo, as pessoas que olhar para a sua vida vão ver Cristo na sua vida. Quando isso acontece, as pessoas olham para a sua vida e falam assim: é de Deus, essa pessoa é de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus, porque só um homem de Deus, só uma mulher de Deus faz isso, passa por isso, e sem reclamar, sem murmurar, porque é uma serva de Deus, é um servo de Deus. Com Deus, meu irmão, às vezes a pessoa imagina que a partir do momento que ela começa a servir a Deus, ela não vai ter mais derrota, ela não vai mais perder. Ela está enganada, está enganada. Às vezes você começa a servir a Deus, você começa a perder, sim. Parece situação, você fala: mas eu estou indo na igreja, por que não deu certo isso? Por que eu perdi isso? Às vezes Deus está provando para ver aonde está teu coração, se está nele ou se está naquilo que você tem. Vocês estão compreendendo isso ou não? Então nunca esqueça, pensai nas coisas de cima, buscai as coisas de cima, onde Cristo está. Aí você vai ver a sua vida decolando. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Aí você vai ver a verdadeira prosperidade na sua vida. Amém, igreja? Aí você vai ver Deus agir na sua vida. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Fica de pé, por favor. Em nome de Jesus. Isso. Fica de pé. Põe as tuas mãos sobre o teu coração. Põe as suas mãos sobre o teu coração. Você vai se desligar agora do mundo. Você vai se desligar desse momento, seus compromissos terrenos. Você vai se desligar daquilo que você tem que fazer amanhã, ou talvez daqui a algumas horas, alguns minutos. E você vai se ligar em Deus agora. Eleva os teus pensamentos ao céu. Eleva os pensamentos ao Senhor. Isso. E diga para o Senhor, agradeça a Ele por este momento. Agradeça o Senhor porque Ele permitiu você estar na presença dEle. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esses minutos que o Senhor nos concedeu aqui, meu Pai, juntamente com o Teu povo, para falar das coisas celestes, das coisas concernentes ao Senhor. Venha, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, agir na vida desta pessoa de uma forma sobrenatural. Essa pessoa que não conseguia deixar os vícios, que ela tenha força, meu Deus, para mortificar esse desejo pecaminoso, talvez de lascívia. Senhor, esse desejo opressor que tem feito essa pessoa até entristecer, meu Deus, porque ela não consegue dizer não para essa situação. Ajuda ela, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, povo de Deus.